Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos. É sempre um prazer e uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa de paz, nessa casa abençoada, de amor e caridade. Cumprimentar também os nossos queridos amigos internautas que também agora estão nos assistindo pelo nosso site, pelo nosso YouTube. Ao meu grande amigo Fabiano, um grande companheiro, grande irmão. Muito obrigado por estar aqui hoje também. Daqui a pouco ele vai estar proferindo uma belíssima palestra para nós com o tema aqui, Reforma Íntima. Bom, meus queridos, conforme já foi colocado pelo cerimonial, nós temos hoje o nosso estudo inicial aqui de perguntas e respostas. Vocês podem fazer as perguntas que quiserem, basta levantar as mãos, que os nossos voluntários estarão aí nas laterais com papel e caneta para levar para vocês. Nós já temos várias aqui, perguntas que já foram feitas aqui, nós tentaremos responder a todas elas aqui. A que não for possível, vamos deixar aí para responder na próxima oportunidade, tá certo? Bom, e a gente vai começar aqui com uma pergunta muito interessante, que a pessoa fala assim: o que acontece na hora do velório? Eu fui outro dia em um velório, e fiquei perto do caixão e me senti muito mal. Uma tristeza bateu em mim que eu não sei explicar. E todo mundo conversando ali em volta. Me falaram um dia que o espírito fica ali, junto do caixão. É isso mesmo? O que fazer? Essa pergunta, na verdade, aqui é uma palestra para responder ela, né? Mas eu vou tentar sintetizar aqui, meus queridos. Na verdade, o que acontece, meus queridos? Se as pessoas estudassem um pouquinho mais a doutrina espírita, elas veriam o tanto que é importante aquele momento do velório. Um dos momentos mais importantes para o espírito que está deixando o seu corpo físico para retornar à pátria espiritual, porque é de lá que nós viemos. Estamos encarnados e vamos retornar ao nosso plano maior. E nesse momento acontece uma série de situações, meus queridos. Nos ensina vários amigos espirituais que, não raro, muito pelo contrário, o espírito fica ali sim, perto do caixão. Por isso que o velório é importante. É aquele momento de desenlace, é um momento em que a espiritualidade amiga aproveita aqueles momentos para seccionar, ou seja, cortar ali aqueles laços perispirituais ou liames, como queiram, que ligam o perispírito ao corpo físico. E aí ele vai ser desligado. Mas às vezes acontece, né, muito frequentemente também, inclusive, do espírito ficar ali apegado ao corpo físico, não querer ir, com medo, ou apegado aos bens materiais. E aí ele fica. Então, por isso, o que a gente tem a fazer? O que fazer? Orações. Porque o que a gente menos vê em velório é oração. E o que a gente mais vê em velório é o povo conversando. É onde você encontra de tudo. Aí você está no velório, aí você encontra aquele monte de gente. E não raro você vai no velório, não porque você quer. Muitas pessoas vão ao velório, meus queridos, para cumprir uma obrigação social. Isso é muito triste. Às vezes a pessoa recebe um telefonema, te comunicar que fulano de tal, filho de não sei de quem, morreu. O velório vai ser às 11 horas da manhã, viu? Aí a pessoa assim, nossa senhora, mas vai acabar, vai cair o meu almoço tudo aí, vai atrapalhar meu dia. Mas eu vou ter que ir, né? Porque se eu não for, o que o povo vai falar? Aí você vai, para cumprir uma obrigação social, e vai lá e olha para todo mundo, cumprimenta todo mundo, para todo mundo te ver que você está no velório. Vão vir. E ali fica. E todo mundo conversando sobre tudo. Ali você conversa, você faz piada, você marca viagem, né? Vamos viajar, não sei o quê. Faz negócio, troca carro. É um lugar bom para negociar lá, porque está todo mundo lá, né? Faz de tudo. Fala mal do coitado que está lá, do defunto. Também não valia nada, viu? Cachaceiro, brigar com ele, não sei o quê, fazer isso. Então, você faz de tudo, de menos uma oração, que é o que precisava. Mas a espiritualidade amiga, trabalhando porque ninguém é desamparado, às vezes intui uma pessoa, faz uma oração aí. Normalmente aí sai um Pai Nosso, ali, né? Uma oração que todo mundo conhece e respeita, uma Ave Maria. Aí todo mundo, aí você vai ver que o povo vai silenciando, respeitando aquela oração.
Aí começa a ter uma harmonia naquele ambiente. Oportunidade que a espiritualidade amiga aproveita, os técnicos espirituais, para ir lá e cortar e tirar o espírito para levar. Então, gente, o que fazer? Vamos respeitar, vamos orar. Vai no velório, ore. Mas se você não quiser ir, se for só por obrigação, vai não. Fique em casa e façam oração à distância, mas façam oração do fundo da sua alma, de coração, porque ela vai ter muito mais sentido do que vocês imaginam. Então, meus queridos, e tem o assunto é vasto, é bem vasto. Tem uma palestra da minha autoria, chama-se Velório na Hora do Adeus. Eu gostaria de sugerir para vocês que estão aqui, para os nossos amigos internautas, aqui que já estão nos assistindo, entra no site do Jesus de Nazaré aí, né? www.jesusnazaré.com.br e vai você. E se tiver difícil, que tem milhares de palestras, digita no Google aí, Sérgio Bebiano Palestras. Vai aparecer um monte de palestra minha lá. Aí tem essa palestra, Velório na Hora do Adeus. Eu retrato de uma forma muito clara o que acontece na hora do velório, o que acontece na hora do enterro, o que acontece depois do enterro, como que nós devemos nos comportar no velório, o que fazer com os bens do falecido. Olha só, né? A gente tem que tomar um zelo, um cuidado muito grande com essa questão. O que fazer com os bens lá, as roupas e tudo mais daquele recém-desencarnado? O que fazer depois do enterro? Então essa palestra chama-se Velório na Hora do Adeus. Velório na Hora do Adeus. E também é de um livro muito que tem esse que chama-se Na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio. Luiz Sérgio, um espírito maravilhoso, ditou esse livro, Na Hora do Adeus. E eu estudei muito este livro, e deste livro eu acabei fazendo também esta palestra. Então, meus queridos, depois assistam a palestra que vai ficar, vocês poderem lá eu pontuo de uma forma bem mais didática o que acontece nesses momentos. Mas de uma linha rápida aqui, é isso que a gente tem que fazer. Muita prece neste momento e respeitar aquele ambiente. Né, Fabiano? Boa noite a todos. Olá, queridos internautas. Vamos para mais uma pergunta. Como fazer para ajudar uma pessoa que demonstra estar com muita tristeza e às vezes ela mesma não vê ou não consegue entender o motivo da tristeza? Bom, tristeza todos nós temos. Alguns de nós, no estado mais profundo de tristeza, alcançamos a melancolia ou até mesmo um estado de depressão. Viver a vida numa condição de espíritos receber uma nova oportunidade de estarem reencarnados não é fácil. Nenhum de nós está vivendo um regime de exceção e uma condição em que como se fosse um mar de flores, uma condição de felicidade plena. Todos nós estamos numa condição, num estágio evolutivo que seremos inevitavelmente submetidos a esses momentos de tristeza. Mas como nós podemos nos fortalecer e aproveitar esses momentos? Muitas vezes a tristeza é oriunda por condições de sofrimento, mas a gente tem que ter um entendimento de que o sofrimento e a tristeza decorrente dele são oportunidades de crescimento também. Mas quem está triste não quer continuar nessa condição. Todos nós queremos ser felizes. Mas qual é o caminho que conduz a um estado mais perene, mais duradouro de felicidade? É o caminho da autotransformação. É o caminho da busca pela reforma íntima. É o caminho do esforço pessoal, primeiro para ampliar o nosso entendimento da nossa realidade espiritual. Consequentemente, para que a gente consiga fazer isso, nós temos que buscar o conhecimento através da doutrina espírita, através do Evangelho de nosso querido Mestre Jesus, e não só o conhecimento. É importante a gente fazer o despertar da nossa consciência para que a gente possa atingir esse ponto, esse momento de mudança, em que a gente vai encarar as dificuldades, as tristezas da vida de uma maneira diferente. Sendo importante o esforço pessoal, mas também a colaboração e a ajuda mútua que nós devemos nos prestar uns aos outros. Então, como ser feliz?
deixando a tristeza de lado. Trabalhar na lei de amor, que o Cristo preconiza e nos ensina. Quando ele veio estar conosco, pessoalmente, porque ele nunca deixou de estar conosco por toda a história da humanidade, mas quando ele veio estar conosco em carne, ele nos ensinou através do exemplo. Então, nós temos que buscar caminhar no sentido de buscar esse amor que ele nos ensinou. Por isso que ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho que deve ser percorrido por cada um de nós individualmente, mas com aquela pessoa que nos auxilia, ou o grupo social, familiar que nos auxilia. A verdade que ele quis nos demonstrar é a verdade do espírito imortal, é a verdade dessa lei de progresso preconizada por Allan Kardec, que nos fala da necessidade de nascermos, vivermos, progredirmos. Nascermos, vivermos, morrermos, renascermos e progredirmos por toda a eternidade. A partir do momento de nossa criação, que Deus nos criou, temos toda a eternidade pela frente para buscar o esforço no sentido de fazer essa trajetória, essa ascensão evolutiva. Quanto mais trabalharmos no bem, mais seremos felizes. A gente pode observar nas obras espíritas vários mentores espirituais que trabalham ininterruptamente, séculos trabalhando em prol do outro. E eles conseguem, dessa forma, atingir um estado de felicidade mais duradouro. É no trabalho, na lei de trabalho, na lei de progresso, progresso intelectual e progresso moral, que nós vamos encontrar a felicidade. Então, para combater a tristeza, que foi mencionada aqui na pergunta, a melhor fórmula, a melhor forma de atuarmos é trabalharmos no bem, porque ao fazermos o bem ao outro, nós também nos sentimos bem. Então, se você se fecha no seu mundo de sofrimento e de tristeza, você não encontra uma saída. A saída é essa que o Cristo nos ensina: trabalharmos na seara dele. Muito bem. Nós temos uma pergunta interessante aqui, o nosso amigo ou nossa amiga, né? Ela fala assim: minha vida é um martírio e tenho passado por situações muito difíceis mesmo. Com os estudos aqui nesta casa, aprendi sobre a lei de causa e efeito, ação e reação, que não estou sofrendo por acaso, tudo é um resgate. Mas vou sofrer para sempre? Independente do que eu fizer, vou ter que sofrer calado e pronto? Deus não vai me perdoar? Olha só que coisa interessante, né? Vamos começar a responder aqui de trás para frente, né? Deus não vai me perdoar? Nós trabalhamos ativamente aqui na área mediúnica. Eu queria contar um caso para vocês que vem bem ao encontro disso aqui. Numa das nossas reuniões, ao término da reunião mediúnica, né, eu estando lá como dirigente da reunião, como orientador, coordenador da reunião, e a hora que eu estava finalizando a reunião, manifestou-se um espírito. E rapidamente ele disse assim: Deus não perdoa. E foi embora. Aí quando eu fui conversar com ele, ele se desligou da médium, foi embora. Aí ficou com aquela situação, né? Terminou a reunião, estava no finalzinho, fomos para avaliação e tal, mas não entendi e tal. Não teve uma sequência. Na semana seguinte, na sexta-feira seguinte, aí nós estávamos terminando a reunião e novamente, no finalzinho da reunião, manifesta-se o mesmo espírito. Deus não perdoa. E eu falei, nossa senhora, aí não, né? E aí ficou uma situação delicada. Pessoal, aí a gente imaginou, é um espírito zombeteiro, alguma coisa nesse sentido, que quer desestruturar o grupo, né? Que quer fazer com que a gente fique ali revoltado, qualquer coisa nesse sentido. Na semana seguinte, nós oramos muito, nos preparamos muito, conversei com o mestre, olha, quando essa entidade se manifestar, nós vamos fazer uma corrente magnética aqui mesmo, não deixar esse espírito simplesmente ir embora assim, não, aí vai ter que conversar conosco, aí. Como não, Deus não perdoa, né? E aí, não deu outra, foi exatamente igual, né? Mas a gente já estava preparado. E quando eu disse, Deus não perdoa, mas aí eu disse, não, meu irmão, mas você não vai embora não. Você vai conversar comigo aqui agora, Quero conversar com você, que negócio é esse? Deus não perdoa. Que isso, meu amigo? E aí,
Nós estamos aqui nessa casa de paz, de amor e caridade, a casa de Jesus. Deus, não, meu amigo. Ele falou assim, e por que você fala uma coisa dessa? Eu falei assim, Deus não perdoa. Sim, por que você acha que não? Sim. E ele falou assim para mim, Deus não perdoa porque ele não se sente ofendido. Olha só. Aí ele desarmou a gente, né? Porque a gente só perdoa alguém porque você se sentiu ofendido. O Fabiano vem cá e pisa no meu pé e fala assim, ô Sérgio, me perdoa. Está perdoado, né? Ou então o Fabiano vai lá e fala alguma coisa que me ofende, faz alguma coisa que eu fico ofendido, e fala assim, ô Sérgio, me perdoa aquilo que eu fiz com você, aquilo que eu falei com você. Ô Fabiano, eu te perdoo. Mas tudo que a gente faz de errado, Deus não precisa perdoar, porque Ele entende a gente. Ele nos compreende. Então Ele não tem necessidade de perdoar, porque Ele sabe que somos crianças espirituais ainda, que estamos num processo evolutivo. Então o que Ele faz? Como um bom pai, Ele educa seus filhos. Não é assim que nós fazemos, nós que somos pais? Se uma criança erra, você a corrige. Mas como é que você corrige o seu filho, a sua filha? Com amor, não é assim? Ô meu filhinho, ô minha filhinha, não faz isso mais não. Você não pode fazer assim não, isso é errado, olha só. Se ele fez qualquer coisa, né, que nós chamamos de arte, né, fez uma arte lá, aí você vai chamar o seu filho, sua filha vai conversar com ele, de forma tranquila. Ou às vezes até, você às vezes pode chegar e fazer o quê? Colocar de castigo. Não é assim? Ó, você vai ficar de castigo. Hoje não tem televisão, hoje não tem internet. Não é assim? Pode acontecer. Então, o que Deus faz? Nos dá a oportunidade da reencarnação. Então, meus queridos, por que estamos passando por situações difíceis aqui nessa reencarnação? Se você já nos ensina lá no Livro dos Espíritos, se você já nos ensina no Evangelho, se você não encontra respostas para esse sofrimento que você está passando, para essas provações, para essas expiações que você está passando nessa reencarnação, é porque não é dela. É porque é de reencarnação passada. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos dá uma nova oportunidade, que é uma nova reencarnação, para nós nos redimirmos dos nossos erros, aprender de novo. Como um aluno que não foi bem na escola, numa matéria, aí na minha época eles falaram tomar bomba, né? Você tomou bomba. Então você vai ter que fazer o quê? Repetir de ano. Aí você vai fazer tudo de novo. Aí você vai aprender. Porque você vai ser mais assíduo, você não vai matar aula, você vai estudar mais. E é assim que Deus faz com a gente. Nos dá essa nova oportunidade. Então, meus queridos, e aí a gente vem nessa programação para passar por essa situação, como André Luiz nos ensina. Então você vem lá, ó, infelizmente, pelas situações, você vai ter que passar por isso, por isso, por isso, por isso. E aí a gente vem passando por essa série de situações que estão acontecendo na nossa vida atualmente. São as nossas provações, as nossas expiações. Mas aí, isso vai ser... Então, quer dizer que eu venho nessa programação, que o meu destino é sofrer, porque eu errei no passado, aí as pessoas, principalmente o espírita, pensa dessa forma. Que eu venho, então, com essa programação, que eu venho com esse meu destino, que eu vou sofrer a vida toda, para, entre aspas, pagar os meus débitos do passado. Mas não é assim, meus queridos. Não é assim que funciona. O Espírito tem muito disso. Eu estou nessa vida para resgatar meus débitos, para pagar pelos meus erros. Não. Nós estamos aqui para nos reeducar, para podermos aprender do jeito certo o que fizemos errado no passado. E se nós olharmos, todos nós aqui que já fomos no colégio, já fomos na escola, se nós olharmos a história da humanidade, a gente vai ver que a gente era cruel e bárbaro. Nós fizemos coisas horríveis no passado e não muito tempo atrás. 200 anos atrás, o que a gente fazia com os escravos? Amarrava eles nos troncos, batia neles à toa por pouca coisa, cortava as pernas deles para servir de exemplo para os outros não fugir, arrancava os olhos deles, enterrava eles vivos nos formigueiros, para as formigas comer eles vivos. Vendia os filhos deles, vendia as mulheres deles, dava um pouquinho de comida em troca de muito serviço. Nós fizemos isso. E se olharmos a história da humanidade mais para trás ainda, a gente vai ver que a gente era bárbaro, a gente era cruel. Você matava e continuava comendo assim, aí não dava nada, é porque era a lei do mais rico, do mais forte, do mais poderoso.
Era assim que funcionava. Hoje nós temos uma consciência diferente. Mas estamos num processo de reeducação. Mas aí as pessoas então falam, então eu estou nesta vida para sofrer, né? Porque eu errei no passado, eu tenho que pagar pelos meus erros. Não. Mas aí as pessoas falam assim, mas Sérgio, isso não é o meu destino? Eu não vim com esse destino para poder fazer isso? Sim, olha, não é assim. Mas não tem destino? Tem. Não existe destino? Existe. Então, ele não está traçado? Está. Então, se tem um destino, ele está traçado, o que podemos fazer? Olha só, existe um destino, ele está traçado, mas ele não é definitivo. Olha que coisa maravilhosa que Deus nos oferta. Nós podemos mudar o nosso destino. Nós podemos mudar essa programação. Através de quê? Do nosso livre-arbítrio, que Deus nos oferta e respeita. Nós podemos aqui, cada um de nós que estamos aqui nesse salão aqui, cada um dos internautas que estão nos assistindo, nós podemos fazer o que quiser da nossa vida. Qualquer coisa que Deus vai respeitar. Mas somos responsáveis pelos nossos atos. Então nós podemos mudar, sim, o nosso destino, essa nossa programação, podemos mudar para melhor ou para pior. Mais ainda, podemos mudar para melhor ou para pior. Fazer essa reprogramação. Olha só, meus queridos, está nas nossas mãos, nós podemos fazer isso. E quem nos ensina isso, não sou eu não. Isso é um espírito de grande escola, chamado Hamed, que ditou um livro que eu gostaria de sugerir para vocês também, mais um livro, que se chama Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, ditado por Hamed ao médium Francisco do Espírito Santo Neto. Esse livro é fantástico. E na sua lição primeira, Hamed vem nos ensinar uma lição intitulada Reprogramação. Leiam essa lição, leiam este livro, lição Reprogramação, e você vai ver que nós podemos mudar a nossa vida, nós podemos reprogramar a nossa existência terrena, porque existe uma lei também que se chama a lei do amor, meus queridos. Pedro Apóstolo nos fala assim, que o amor cobre uma multidão de pecados. Olha que coisa maravilhosa. Então, se Deus me oferta esse caminho, se eu posso aprender pelo amor, não há necessidade de eu aprender pela dor. Não tem um ditado assim, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor? Então, se eu aprendi pelo amor, não há mais a necessidade de eu sofrer. Por que a gente vê tantas situações, médicos que desenganam a pessoa, isso aqui tem jeito mais não, esse câncer aqui, e de repente a pessoa cura? Mas como assim? É inexplicável, é um milagre. Então tem coisas que acontecem, de repente a pessoa estava lá no fundo do poço, e no dia seguinte está no céu. Mas por quê? Como assim? Porque aprendeu pelo amor. O amor cobre a multidão de pecados, essa é a verdade. E nessa lição, meus queridos, essa lição é interessante, eu gosto muito dela. Ela fala Hamed fala mais ou menos assim, olha, nascestes no lar de que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento, possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Olha só, os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Portanto, o teu destino está constantemente sob teu controle. Ele ainda fala assim, tu escolhes, recolhes, eleges, buscas, atrás, modificas, expulsas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e atitudes são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Ele ainda fala assim, portanto, não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Ele finaliza assim, reprograme a tua meta, busque o bem e viverás melhor. Olha só, meus queridos, está nas nossas mãos. Vamos refletir sobre isso
e principalmente colocar em prática. Fabiano. Tenho andado muito ansioso e angustiado e sempre tento orar para Deus, mas não consigo, pois muitos pensamentos me atrapalham e não sei o que fazer. O que o Espiritismo diz sobre isso? Ansiedade, em maior ou menor grau, todos temos. É natural que tenhamos ansiedade, ainda mais nos tempos modernos, em que tudo corre numa velocidade muito grande, em termos de tecnologia, necessidade de respondermos questionamentos que somos solicitados do trabalho, ou mesmo dos familiares. Então, essa ansiedade dos tempos modernos, ela precisa ser controlada, porque senão ela avança para um estágio um pouco mais preocupante e pode nos levar ao adoecimento. Por isso que fala aqui, eu tenho andado muito ansioso e angustiado. Essa angústia já é significado de que a pessoa não está tendo autocontrole. Então, quando a gente vai buscar através da prece um estado de meditação e de religação com Deus, a gente encontra nesse exato momento uma oportunidade muito grande de reconhecermos que somos guiados, somos amparados e ao mesmo tempo somos solicitados a trabalhar, mas com temperança, com calma, com a tolerância necessária. É fácil? Não. E o principal embate é contra nós mesmos. Porque eu não tenho que superar ao outro, eu tenho que superar as minhas limitações, as minhas dificuldades, as minhas viciações. E como eu faço isso? Buscando as virtudes, buscando as bem-aventuranças que o Cristo nos deu no Sermão da Montanha. Então, é através do estudo dos ensinamentos do Mestre e o estudo íntimo que cada um de nós deve fazer sobre quem somos, não sobre quem os outros acham que somos. É uma reflexão íntima e uma necessidade diária de fazer essa reflexão e se fazer um esforço, uma reflexão do que eu fiz ao longo do dia e um esforço para no dia seguinte ser um pouco melhor. E a prece é muito importante, porque ela atrai para nós o nosso espírito protetor, que não fica o tempo todo conosco, ele tem os seus afazeres também, mas quando temos necessidade do amparo dele, pelo pensamento o atraímos. Então, pela prece, nós atraímos não só os nossos espíritos protetores, em outras designações religiosas, anjos da guarda, mas não importa o nome que se dê, mas nós atraímos também outros espíritos bons, que nos inspiram bons pensamentos. Então, a gente precisa estar fazendo essa conexão com Deus. É difícil, porque a gente entra num estado, de agitação, às vezes num estado de alienação com relação às coisas do céu e damos mais importância às coisas da terra. Mas é essa o esforço que tem que se fazer. O bom combate é lutar contra mim mesmo. Então, aqui ele fala assim, mas não consigo, pois muitos pensamentos me atrapalham. A gente não pode também, com a intenção de atribuir a outrem a responsabilidade, eu estou tendo uma interferência espiritual. O processo obsessivo, no estágio mais simples, como no estágio mais avançado, ele não existe. Mas a gente não pode colocar a responsabilidade sobre o outro. A responsabilidade é minha. Então, quando eu elevo o pensamento, eu me conecto, sintonizo com os bons espíritos. Mas se eu estiver muito angustiado, muito ansioso, muito deprimido, muito, às vezes até rebelde, revoltado com as dificuldades e os sofrimentos pelas quais estou passando, eu então vou abaixar o meu nível vibracional e vou estabelecer conexão com irmãozinhos que estão num estágio igual ao meu, ou às vezes até inferior. Está vendo? Então a interferência espiritual existe, mas a gente tem que estar sempre fazendo
a oração e fazendo a vigília, como o próprio Cristo nos aconselha, orar e vigiar, para que a gente possa manter um padrão mais elevado de estado permanente de agradecimento. Porque as nossas vidas são bênçãos que nós recebemos de Deus. A oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, passando por todas essas alternâncias, essas dificuldades da vida, são bênçãos para o nosso crescimento. A partir do momento que a gente reconhece isso, a gente trabalha pelo nosso engrandecimento, trabalha no apoio ao outro e receberemos então o amparo da espiritualidade amiga que reconhece na gente o esforço e, ao se trabalhar no bem, nós adquirimos mérito. Então, as nossas companhias espirituais, bem como os nossos amigos reencarnados, estarão na imediata e proporcional relação com aquilo que eu faço, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto, com os meus desejos mais íntimos. Quais são eles? Que eu possa seguir esse caminho do bem, não me desviando, mas quando me desviar, porque somos todos ainda muito imperfeitos, que eu possa reconhecer a necessidade de voltar para o caminho que o Cristo nos conclama a seguir, que é o caminho dessa lei de amor que o Sérgio mencionou. Então, o que o Espiritismo nos fala sobre isso, para combater a ansiedade, para combater a angústia, é isso. Fazermos o bom combate, buscarmos sermos pessoas melhores, nos esforçarmos, porque aí sim a gente vai encontrar o caminho da felicidade. Muito bem. Uma pergunta que nos chega aqui, a pessoa fala assim: preciso de um esclarecimento. Toda vez que vou numa festa de balada, eu passo mal. Tem enjoo, vertigens, e se eu beber, aí que fica pior ainda. Me falaram que sou médium. Pode ser isso? Como fazer para tirar essa mediunidade de mim? Quero ser uma pessoa normal. Olha só, meus queridos. O médium, ele é uma pessoa normal. O médium ostensivo, né, ele não é um escolhido de Deus. Né? Ele não é uma pessoa privilegiada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Né? E mediunidade não é doença. Mediunidade é um dom, uma faculdade que nós temos. E todos nós aqui que nos encontramos aqui, nós somos médios, em maior ou menor grau. Né? Já nos ensina Kardec, através das suas obras da codificação. Todos nós temos uma mediunidade de alguma forma. Alguns médios têm uma ostensividade maior. Vamos dar aqui um exemplo que todo mundo conhece, né? Que é um grande espírita, um grande espírito, que é o Chico Xavier. É um médium fantástico, tá? Mais no plano espiritual do que no plano físico. Né? Então nós temos nessa casa aqui, por exemplo, nós temos vários médiuns ostensivo que trabalham nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de desobsessão, de tratamento espiritual, enfim. Mas aí tem um médium que tem uma mediunidade mais aflorada, a mediunidade da psicografia, por exemplo, que é de escrever, a mediunidade da psicofonia, que é de incorporar um espírito, para poder o espírito falar através dele, da vidência, de ver, da audiência. Então nós temos médiuns sensitivos, médiuns de premonição, enfim, tem vários tipos de mediunidade. E tem uns que tem várias situações de mediunidade, daquele médium ele tem várias percepções. Então o que fazer? O que o médium tem que fazer, e aí nós temos aí, não é porque a pessoa é espírita que é médium não, viu? Importante nós ressaltarmos isso também, que nós temos vários amigos aí, companheiros internautas que estão nos assistindo, que não são espíritas, de outras denominações religiosas. Mediunidade é uma faculdade orgânica. A pessoa nasce médium e não tem nada a ver com hereditariedade. Isso está na programação espiritual dela, enquanto está no plano espiritual. Olha, você vai vir com essa faculdade mediúnica para poder se trabalhar, para você se melhorar e para poder ajudar pessoas. E ela, às vezes, então, ela vai eclodir em algum ponto da sua vida, seja na infância, na adolescência, na madureza, inclusive, na hora certa. Então você vem com essa faculdade mediúnica, você vem com essa mediunidade, independente da religião que você professe. A doutrina espírita vem nos ensinar a lidar com esse dom,
para que a pessoa possa entender que mediunidade não é doença, não é a pessoa que tem problema mental. Muitas vezes, nós temos casos de médiums que são internados em clínicas de tratamento mental, aí, né? Hospitais psiquiátricos, porque acha que a pessoa tem problema mental. Mas imagina, você chega no médico, você com uma mediunidade super ostensiva, e começa a ver coisas, ver espíritos, escutar espíritos, né? E aquela situação toda, aí você vai no médico. Ah, doutor, tem um caboclo aqui do meu lado aqui, ó, tudo sujo, barbudo, eu vou que vai me matar, né? Aí o médico fala assim, toma um tarja preta aqui que vai melhorar. Aí volta no outro dia, doutor, tô vendo 2 agora, um de cada lado. Não, então toma 2 comprimidos. Doutor, agora tô vendo um monte, interna. Muitas pessoas que estão internadas em hospitais de tratamento psiquiátrico não tem problema mental nenhum. São médiums. O que a pessoa precisava? Estudar, entender o que é mediunidade e conviver com isso. E aí tem que fazer o quê? Educar a sua mediunidade. Muitas pessoas erroneamente falam assim, a pessoa tem que desenvolver mediunidade. Tem que desenvolver nada. O desenvolvimento é um processo eterno. Ela tem que se educar. Educar a mediunidade. Então, como nosso amigo ou a nossa amiga aqui fala aqui, vai numa festa, por que ela sente isso? O que vocês acham? Gente, vamos lá. Quem que vocês acham que está nessas baladas? Que tipo de espírito está frequentando lá? O bicho está pegando lá. Com a cachaçada, com um monte de bebida, droga, e não sei mais o quê, aquela situação. Você acha que o Chico Xavier está lá? Entendeu? Você acha que... Não, ele pode ir lá, mas para trabalhar, para resgatar, né? Mas espírito dessa natureza não vai estar nesses lugares. Ali está espíritos ali realmente viciados, que se ligam àquela situação, que se comprazem com aquele suposto prazer, né? Bebendo, né? Fumando, usando drogas. Então ele está tudo no meio daquela situação toda lá. E eu falo isso para vocês, meus queridos amigos, com muita propriedade. Porque esse é um dos trabalhos que eu faço nesta casa, conversar com esses espíritos. Eu faço isso praticamente todos os dias nessa casa, conversando com eles, igual eu estou conversando com vocês aqui agora. Esse é o trabalho que fazemos aqui nas nossas reuniões mediúnicas. E às vezes, quando tem essas festas bravas que tem aqui em Divinópolis, as festas de cerveja, esse negócio todo, vem caravanas de espíritos que são trazidos na reunião mediúnica para a gente conversar com eles, para ajudá-los. Os bons espíritos trabalhadores trazem para cá. E tem muito espírito dessa natureza que às vezes nem sabe que desencarnou e não sabe nem que morreu. Perturbado naquela situação. Então o médium que tem essa mediunidade ostensiva, ele vai nesses lugares, o que acontece? Ele absorve aquelas energias e aí ele passa mal. Por isso que ele passa mal. Então não é só em festa não, ele tem que se preparar. Às vezes vai no velório passar mal, vai no hospital passar mal, vai na penitenciária passar mal. Porque que tipo de entidade que está ali? Sofredor, ou vingativo, ou violento, enfim. Zombeteiro, festeiro, né? Então, aí o médium então, tem que se privar de tudo? Não, ele tem que saber lidar com essa situação. Por isso o estudo, nós temos aqui na nossa casa, o estudo de mediunidade, nós temos as nossas reuniões, que nós chamamos de reunião de educação mediúnica, é onde o médium vai estudando, depois ele passa para a parte prática, reuniões mais lights ali, para que ele possa tranquilizar, para depois, quando ele estiver preparado, ele vai poder trabalhar na reunião de desobsessão, onde nós trabalhamos, né, onde espíritos mais complicados, mais complexos, mais violentos são trazidos. Então, para você, minha amiga, meu amigo, e para todos nós aqui, estudar. E mediunidade não se tira. Eu quero acabar com a mediunidade. Meu amigo, você nasceu médium, você vai viver como médium, e você vai morrer médium. E não tem ninguém nesse mundo que vai tirar essa mediunidade de você. Então você tem que aprender a conviver de forma tranquila e harmônica com esse dom. Porque mediunidade, que é uma bênção de Deus, na verdade, porque você veio médium com um propósito, que é de ajudar e servir. Então você veio com essa faculdade mediúnica para se melhorar também. Então o que é uma bênção, se não bem tratada, ou seja, se não bem educada, né? Se não bem compreendida, melhor dizendo, aí vira transtorno mesmo. Aí dá problema. E a tendência da mediunidade é ali aflorando cada vez mais. Aí começa a dar passividade no meio da rua, né? Começa a incorporar espírito para quando é lado. Aí é taxada como doido, chama SAMU, aí leva aquela situação toda.
E a pessoa simplesmente é médium. Só precisava de estudar. Só precisava de compreender o que está acontecendo para poder viver e conviver tranquilamente com esse dom, que na verdade é uma benção, certo? Boa noite. Já se passaram mais de 200 anos do desencarne de Tiradentes. Tem alguma notícia do seu reencarne? A trajetória individual de cada espírito, pelo próprio nome já fala que é individual, e ela é seguida sempre para frente no progresso intelectual e na evolução espiritual e moral. Nós não podemos fazer nenhum tipo de suposição. A doutrina espírita, ela não tem nenhuma proibição. A doutrina espírita não proíbe nada, mas ela nos instrui. Os espíritos superiores, eles sempre trazem para a gente reflexões, conhecimentos, informações que são extremamente importantes para a gente nos orientar. Então, por isso mesmo que não tem, a gente se reserva sempre com relação a isso, de ficar criando hipóteses. Será que a pessoa tal é reencarnação do espírito tal? Será que Tiradentes já reencarnou? Será que pessoas famosas da história da humanidade estão novamente conosco? Não nos cabe, e nem, se formos fazer uma análise mais ampla, nos interessa. O importante é saber se aquela pessoa que atingiu um estágio evolutivo mais amplo, se ela continua conosco neste mundo ou, muitas vezes, ela já ascendeu a mundos mais superiores. Por exemplo, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, um espírito que muito avançou nas questões do amor ao próximo, e ele recebeu a oportunidade de fazer a sua transição e passar a vivenciar experiências num mundo mais feliz que o nosso. Mas ele optou por permanecer conosco, porque para esses espíritos superiores, felicidade é trabalhar em prol do outro. Então, quando o Cristo fala, há muitas moradas na casa de meu Pai, e a doutrina no Espírito nos fala da pluralidade dos mundos habitados, a gente sabe que o planeta Terra, há 10, 12 mil anos atrás, vivia um estágio de um mundo primitivo. A humanidade terrestre aqui reencarnada laborou, se esforçou, passou por muitas dificuldades, cada um de nós foi contribuindo nos avanços científicos, nos avanços sociais, e hoje nós vivemos um estágio de um mundo de expiação e provas, e já estamos fazendo pouco a pouco a transição para um mundo de regeneração. Cada indivíduo teve uma trajetória distinta um do outro, mas cada um de nós é herdeiro de si mesmo. Nós contribuímos de uma maneira ampla, vamos dizer assim, para estarmos com a humanidade do jeito que estamos hoje. Contribuímos, geramos créditos e débitos, mas sempre trabalhando em conjunto. E esses espíritos missionários, muitas vezes, esses espíritos, eles vêm, trabalham, continuam depois reencarnando, ou muitas vezes não, fazem essa ascensão a mundos mais felizes. Depende de cada um, depende do livre-arbítrio. Então, depende, é muito relativo. Por isso que a gente, na doutrina espírita, não fica criando muitas hipóteses, não. A gente sabe que nós devemos seguir os pilares da doutrina espírita, que é reconhecermos a divindade, que a todos nos ampara, reconhecermos que somos espíritos imortais, que temos uma eternidade pela frente para evoluirmos, reconhecermos que, diante da necessidade dessa evolução, tem a pluralidade das existências em que a gente ora está encarnado, daqui a pouco já está desencarnado. Então, todos esses conhecimentos basilares da doutrina nos mostram uma única coisa: independentemente se estamos aqui
reencarnados, ou se a gente voltou para a pátria espiritual, o trabalho pessoal de evolução continua, sempre pautado pelo avanço intelecto e moral. E o esforço nosso deve ser nesse sentido. Muito avançamos intelectualmente, agora é necessário avançarmos no caminho das emoções, dos sentimentos, do amor ao próximo. A humanidade agora precisa fazer essa transição para um mundo mais feliz, um mundo de regeneração, se pautando no trabalho da caridade, da fraternidade e do amor ao próximo. Foi por isso que o Cristo nos orientou nesse sentido. Aí sim, a gente vai estar avançando mais rapidamente. Muito bem. Nós temos uma pergunta interessante aqui, que a pessoa fala assim: eu tenho uma dificuldade enorme de vir aqui no centro. Estou gostando muito. Estou mudando muita coisa na minha vida. Mas quando chega a hora de vir aqui, acontece de tudo. O carro não pega, chega gente lá em casa, me dá dores fortíssimas, um desânimo inexplicável. E assim que eu resolvo não vir mais, tudo passa. Vi uma palestra sobre influências espirituais. Isso pode acontecer nesses casos também? Bom, meu amigo ou minha amiga, com toda certeza, sim. A influência espiritual na nossa vida, ela é muito, muito maior do que nós possamos imaginar. Quem nos ensina isso? Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão de número 459, quando ele fala: os espíritos podem influenciar a nossa vida? E os espíritos respondem assim: muito mais do que imagineis. De ordinário são eles que vos dirigem. Olha só, muito mais do que imagineis. E é assim. Isso é muito comum acontecer. Às vezes, e não raro isso acontece, na verdade, a pessoa começa a vir na casa, começa a vir no centro. E o que nós normalmente começa a acontecer conosco? E nós podemos aí, cada um de vocês que aqui se encontram, os nossos amigos internautas também podem fazer essa avaliação, busque na sua consciência o tanto que você já começou a melhorar. Quantas coisas que nós não fazíamos muito bem feito, né? Nós tínhamos resistências e nós começamos então a nos melhorar, a nós fazermos a nossa mudança íntima, a nossa reforma íntima, como nos ensina Hermance Dufour, no livro que eu quero sugerir para vocês também, Reforma Íntima Sem Martírio. E aí a pessoa começa a vir aqui na casa, ela vem todo dia, ela assiste uma palestra aqui do Fabiano, né, que vai falar exatamente sobre isso. Não é? É isso mesmo? O Fabiano vai falar agora, daqui a pouco, uma palestra sobre reforma íntima. Olha só. E aí, quer dizer, o que vai falar? É sobre a nossa transformação, porque a gente veio no plano físico, foi para isso, para nos melhorar. E só que a gente perdido para lá, não sabe o que faz, fazendo coisas erradas, magoando pessoas, muitas vezes, ou nos caminhos errados, dos vícios e tudo mais, e você começa então a frequentar o centro espírita. Aí você começa a ver que as coisas estão ficando bacana, começa a entender o real significado da vida. Aí você então faz até um acolhimento fraterno, para fazer um tratamento espiritual. Olha só, gente, não raro isso acontece. A pessoa vem aqui na casa, faz um tratamento espiritual, aí o acolhedor orienta ele: olha só, você vai vir aqui na casa 20 vezes para assistir palestras, depois você vai passar por uma reunião de tratamento espiritual, onde entidades ligadas a você também vão poder serem auxiliados e tudo mais. E aí a pessoa então começa o tratamento. E aí acontece isso aqui, ó. É na hora de começar, não dá conta de vir, na hora de fazer o culto do evangelho no lar, dá dor de barriga, é o vizinho que toca a interfone, é um monte de coisa para atrapalhar, mas é só naquele momento. Olha que coisa interessante. E aí, quando a gente vai, a pessoa começa a perseverar. Outro dia aconteceu um fato idêntico a esse aqui. E a pessoa chegou aqui arrastando. Assim: Sérgio, hoje eu vim aqui no cinema, eu custei vir. Eu tenho dias que o carro, eu vou pegar, vou funcionar o carro não pega. Aí eu desisto de vir. Aí eu chamo o mecânico. O mecânico vai dizer: não, mas não tem problema nenhum aqui, está funcionando normal. Olha pra você ver. Aí no outro, passa uns dias, ele vai vir no centro, o carro não pega de novo. Aí chama o mecânico: mas não está funcionando, mas está aqui, está normal. E aí ele começa então, aí nesse dia ele veio bem ruim, chegou aqui, você vem arrastando, você, mas não estou aguentando. Não, peraí, vamos ajudar aqui. Fizemos uma reunião ali de tratamento, vamos chamar assim, tratamento de emergência, naquela situação. Aí manifesta as entidades, e eu conversando com esses espíritos, e muita raiva,
né? Chega com raiva dele porque ele está vindo aqui, raiva de mim, né? Porque eu estou ajudando ele, me xinga, seu magrelo, intrometido, o que você está metendo nariz onde você não é chamado? O que você está ajudando ele? Você não é nada dele, vai cuidar da sua vida, você não tem família não, eu vou acabar com você também, você vai ver, agora você está na minha lista negra, seu safado, eu estou aqui, eu fiz de tudo para ele não vir aqui, ia ver esse mesmo, ou inferno, você vai estar bravo, mas ele está me xingando, eu estou abraçando ele, porque ele é um pobre de um coitado, ele precisa de ajuda, aquele espírito, ele precisa de orientação, ele precisa de amor, de carinho, e ali com muito amor, com muita oração, ele acaba entregando os pontos, dali a pouco ele está chorando, pedindo perdão, você me desculpa, eu não queria fazer isso não, é isso, ele é um coitado, e tem espíritos ali, amigos dele, parentes dele, que vêm para poder ajudar ele também. Por isso a importância de quando você vem aqui. Então, para você, meu amigo, tem influência? Tem. Mas faça o quê? Faça a sua prece. Faça o culto do evangelho no lar. Religiosamente, ali naquele dia, naquele horário. E venha. Está chovendo. E muito hoje, né? Eu fico feliz. Olha quantas pessoas vieram aqui. 2 de janeiro, Fabiano. Pós Ano Novo. Né? Todo mundo aí, ainda, muitos aí nas viagens, outros chegando de viagem. E vocês vieram aqui. Por que vieram? Porque se esforçaram. Debaixo de chuva, muitas vezes pegando ônibus, mas estão aqui. Isso não tem preço para a espiritualidade amiga. Não tem preço para o amigo espiritual de vocês, que quer cuidar de vocês. Então, meus queridos, se esforcem. É aqui que vocês vão conseguir essa força, esse conhecimento, para que vocês possam fazer essa reforma íntima, que o nosso querido amigo Fabiano vai falar daqui a pouquinho para vocês. Essa mudança interior, essa transformação para melhor. Porque esse é o objetivo de nós estarmos aqui. Nós estamos aqui no planeta, no plano físico, nessa reencarnação, para nos melhorarmos. Para que possamos, quando retornarmos ao plano espiritual, nós não nos envergonharmos de nós mesmos perante a nossa própria consciência. Porque é ela que vai nos cobrar. Não vai ser Deus, não é Jesus, não é nosso amigo espiritual, não. É nós mesmos. Nossa, eu sabia, por que eu não fiz melhor? Então vamos nos esforçar, meu Deus. Vamos nos esforçar, orar muito, pedir muita proteção, porque nós não estamos sozinhos. O nosso amigo espiritual, o nosso espírito protetor, com mais uma falange enorme de amigos queridos, de trabalhadores do plano maior, estão sempre à nossa volta, nos ajudando, nos protegendo e nos intuindo sempre no caminho do bem. Infelizmente o nosso tempo já se esgotou, né? Ainda tem mais perguntas aqui, vai ficar para a próxima oportunidade, mas eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao meu querido amigo Fabiano, também cumprimentar mais uma vez aos nossos amigos internautas, desejar a todos aí um retorno para os seus lares e que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Um grande abraço a todos, muita paz.